Olá, tudo bem? Eu queria gravar hoje aqui algo que eu aprendi nesses últimos dias agora e acho interessante quero deixar registrado. Eu tô fazendo esses vídeos para me deixar registrado tudo aquilo que eu tenho aprendido, porque eu tenho visto que depois quando eu volto e assisto, né, aquilo que eu tô aprendendo, aquilo que eu tô gravando, me serve muito de ajuda em momentos em que eu preciso. Então, eu quero deixar registrado aqui isso que eu aprendi. Esses últimos dias eu tava pensando muito que antes, eu tava pensando assim, o quanto que antes eu fazia, porque antes eu tava orando mais, eu estava lendo mais a Bíblia, eu parei de fazer tal como é que a gente chama, técnica, né? A gente faz técnicas, né? Eu me policiava muito, né? Eu não tô mais fazendo a técnica, por exemplo, da gratidão. Eu não tô mais fazendo a técnica de escrever, do caderno do 33 vezes 3 que eu fazia bastante. Eu tô lendo tal livro e parei de ler a Bíblia. E eu me policiava muito, e eu até, inconscientemente, né, eu acabava fazendo o que comigo? Me criticando, né, e a crítica faz com que a gente se puna, né, criava punições pra mim, inconscientemente, claro, né, nesses pensamentos, né. E hoje pela manhã, eu tava orando, falando com Deus, tava, assim, fazendo minhas meditações, e veio muito forte comigo, assim, no meu coração, né, Deus falando comigo, assim, que a gente, que para Deus não existe, né, passado, presente e futuro, e assim também é com o nosso cérebro, né, com a nossa mente, né, nós vivemos o hoje, né, o passado não existe, o futuro não existe, nós vivemos somente o agora, somente esse momento. Então, aquilo que eu fiz ontem, ou que eu deixei de fazer ontem, já passou. O que eu fizer hoje, se eu tomar uma atitude hoje, eu posso mudar a minha vida no hoje, no agora. Por quê? Porque tudo acontece no agora, né? Tanto que a gente precisa, né, estar o máximo de tempo possível no agora, no hoje, no momento presente, né? Então, eu não tenho que ficar me policiando por se ontem eu li a Bíblia ou não li. Claro que a gente precisa, né, ter a gente precisa manter os nossos hábitos, né, de limpar memórias, né, de estar sempre, deixa eu segurar melhor aqui, de estar sempre buscando a nossa evolução, né, mas a gente não precisa, nós não precisamos nos punir quando a gente deixa de fazer alguma coisa, né, até porque, olha que interessante, nem sempre no momento hoje, no momento agora, nós vamos precisar da mesma técnica, né? Foi isso que Deus falou comigo. As dificuldades, as barreiras, o aprendizado de cada dia é diferente um do outro, né? Hoje, talvez, eu esteja num dia com a minha energia no alto, com a minha energia lá em cima, e uma técnica simples possa me ajudar. E eu passo o dia tranquilo. No outro dia, pode ser que eu vou passar por momentos em que eu vou precisar de mais energia, eu vou precisar ter força, coragem para enfrentar algum desafio, alguma situação diferente. Então, eu vou precisar de outra técnica. Então, eu não preciso ficar presa a técnicas sempre a mesma. É isso que Deus falou comigo. Eu me prendia muito nisso, em achar que eu tinha que ficar como um molde, fazendo sempre as mesmas coisas. E quando eu não fazia sempre as mesmas coisas, eu achava que eu estava errando. Olha só, deixei de fazer tal técnica, tal situação. Não, cada dia eu vou sentir aquilo que eu preciso. Isso vem muito com o nosso autoconhecimento, né? É acordar pela manhã e sentir o que eu preciso hoje. Qual o alimento, né? Vamos dizer, espiritual que eu estou precisando hoje. E nos compreender, nos aceitar e fazer aquilo que nós estamos precisando. Nem sempre, talvez, eu vou ter tempo para fazer milhares de técnicas, mas é preciso a gente se conhecer e saber o que a gente está precisando para aquele dia. Por exemplo, hoje foi um dia que eu acordei
E eu tava um pouco pensativa assim, ai, eu não consegui me concentrar para ler, não consegui, eu orei, meditei, fiz o Ho'oponopono pra mim, só que eu não tava muito concentrada pra ler, eu não conseguia me concentrar na leitura. Mas foi só hoje, ou seja, não é sempre. Eu não sou isso, eu estava só passando por isso. E o que eu fiz? Eu coloquei alguns louvores com uma letra bem para cima. E aquilo elevou a minha energia. Elevou a minha energia, jogou lá no céu. Me ajudou, levantei meu astral, me senti forte, me senti revigorada. Aquilo foi uma injeção de ânimo. Então, eu entendi isso. Hoje, isso ficou bem claro para mim. A gente precisa se conhecer. Conhecer e saber o que nós estamos precisando. O que eu preciso para hoje? Qual é a técnica que eu vou usar hoje? Qual é... hoje eu preciso do quê? De uma oração, de uma leitura, de um louvor, de uma música com uma letra bem de autoajuda para elevar o meu astral. O que eu estou precisando para hoje? E viver cada dia. Viver cada dia. Basta cada dia o seu mal, né? Como Jesus, eu acho que é uma passagem de Jesus essa. Então, em nos entender, saber o que a gente está precisando e não se punir quando você não fizer todo o teu ritual, né? Que a gente chama, né? Tem um ritual. Não fique preso a rituais. E foi isso que Deus falou comigo. Não fique preso a rituais. Te compreenda. Entenda o que você está precisando para esse dia e faça. E amanhã será outro dia, e outro dia, e outro dia. Assim como Deus, né, enviava o maná todos os dias, né, para o povo no deserto, né, que Ele possa também todos os dias enviar aquilo que a gente está precisando, né? A gente precisa de algo todos os dias e Ele sabe o que é. Então, escute o teu coração, escute aquilo que você está precisando e não fique te prendendo, né? Prendendo engessado, né? Deixando com que, eu não posso sair desse molde, né? Não precisa, você não precisa ter molde. Você precisa do remédio certo para a ocasião certa, para o dia certo. E foi isso que eu aprendi hoje e quero deixar registrado para quando eu precisar, se eu precisar de novo, eu voltar aqui e estar aqui registrado. E também, se te ajudar, se você estiver passando por essa situação, entenda, compreenda, passe a se entender, passe a compreender melhor o que você está precisando, tá ok? Se você gostar desse vídeo, curte, compartilha com quem você acha que também precisa ouvir essa palavra. Tchau, tchau!